Durante décadas, venderam a ideia de que a Lua era o próximo passo da humanidade, que depois de 1969 viria uma nova era. Bases lunares, cidades espaciais, mineração fora da Terra. Mas aconteceu o contrário. O homem simplesmente parou de voltar. E a pergunta que quase ninguém faz é justamente a mais estranha. Como uma civilização que criou inteligência artificial, foguetes reutilizáveis e internet global ainda não conseguiu repetir algo que fez há mais de 50 anos? E aqui começa a parte mais inquietante. Não estamos falando de uma viagem comum. Estamos falando do maior símbolo tecnológico da história humana. Um feito tratado como inevitável. Só que depois da última missão Apollo, em 1972, ninguém mais pisou na Lua. Nenhum americano, nenhum russo, nenhum chinês, nada. O silêncio espacial durou décadas. E quanto mais você entende os motivos, mais percebe que isso nunca foi apenas sobre ciência. Porque a corrida lunar não começou por curiosidade científica, ela começou por medo. Medo de perder poder, medo de parecer inferior. No auge da Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética disputavam quem controlaria o futuro do planeta. E a Lua virou palco político. Quem chegasse primeiro mostraria ao mundo que tinha tecnologia suficiente para vencer qualquer guerra, inclusive uma nuclear. Só que quando os Estados Unidos venceram, algo mudou imediatamente. O interesse desapareceu quase da noite para o dia. O orçamento caiu. As missões foram canceladas. A atenção pública sumiu. E isso revela um detalhe importante. Talvez o verdadeiro objetivo nunca tenha sido explorar a Lua. Talvez o objetivo fosse apenas vencer uma disputa geopolítica gigantesca. Depois da vitória, manter astronautas lá deixou de ser prioridade. O problema é que muita gente acredita que voltar seria simples, como se bastasse construir outro foguete, mas a realidade é brutalmente diferente. A missão Apollo consumiu um nível absurdo de dinheiro, engenharia e risco humano. Os computadores da época eram primitivos, mas o projeto mobilizou centenas de milhares de pessoas. Era praticamente um esforço de guerra. E hoje, ironicamente, o mundo funciona de forma muito diferente. Na década de 60, os governos aceitavam gastar valores inimagináveis em nome de prestígio e domínio estratégico. Hoje, cada bilhão investido é questionado publicamente. Saúde, inflação, energia, crises econômicas, tudo compete pelo mesmo dinheiro. E enviar humanos para a Lua custa caro demais para gerar retorno imediato. Principalmente porque o espaço não dá votos rápidos e políticos vivem de resultados rápidos. Mas tem um detalhe que quase ninguém percebe. A tecnologia da Apollo não ficou intacta, esperando reutilização. Muito conhecimento foi perdido, desmontado ou se tornou obsoleto. Equipamentos inteiros deixaram de existir, empresas fecharam, engenheiros morreram. Peças não são mais fabricadas. E isso cria uma situação surreal. Em alguns aspectos, a humanidade moderna precisou reaprender coisas que já sabia fazer nos anos 60. E aqui a história começa a ficar ainda mais estratégica, porque o interesse pela Lua voltou. Só que agora não é mais sobre bandeiras fincadas no solo lunar. É sobre recursos, poder econômico, controle tecnológico. A Lua possui materiais raros e regiões extremamente valiosas. Entre elas, áreas com gelo, que podem fornecer água, oxigênio e combustível espacial. Quem controlar isso pode controlar a próxima fase da economia espacial. Existe um elemento chamado hélio 3, extremamente raro na Terra e potencialmente revolucionário para a energia nuclear futura. E a Lua possui grandes quantidades desse material.
O suficiente para transformar completamente o mercado energético global se a tecnologia de fusão avançar. E isso muda tudo, porque deixa de ser uma aventura científica e vira uma corrida econômica multibilionária. Agora observe quem está investindo pesado nisso: Estados Unidos, China, Índia e empresas privadas. Não por coincidência, o espaço está deixando de ser território simbólico e se tornando território econômico. Satélites já controlam comunicação, GPS, internet, agricultura, sistemas bancários e operações militares. A Lua pode ser o próximo passo dessa infraestrutura invisível que sustenta o mundo moderno. Isso se conecta diretamente com outra mudança silenciosa: a privatização do espaço. Durante décadas, governos dominaram esse setor. Hoje, empresas privadas disputam contratos bilionários. Foguetes reutilizáveis reduziram custos, missões comerciais cresceram e bilionários passaram a disputar influência orbital. Pela primeira vez, o espaço deixou de ser apenas político e começou a virar mercado. Só que existe um problema enorme. Quem dominar o espaço primeiro pode dominar cadeias inteiras da economia mundial. Comunicação, vigilância, navegação, defesa, mineração futura. E por isso a nova corrida lunar é muito mais silenciosa do que a dos anos 60. Não existem grandes discursos patrióticos todos os dias. Existe algo mais perigoso: movimentações discretas acontecendo nos bastidores, enquanto a maioria das pessoas nem presta atenção. E os impactos disso podem chegar diretamente ao bolso das pessoas, porque tecnologia espacial não fica no espaço, ela desce para a economia real. GPS afeta transporte, satélites afetam bancos, internet via órbita muda telecomunicações. Energia afeta a inflação global. Toda disputa tecnológica acaba influenciando preço, empregos, dependência econômica e concentração de poder. Agora, imagine um cenário onde poucos países controlem infraestrutura espacial crítica. Isso cria dependência global. Países menores ficam vulneráveis. Empresas gigantes ganham ainda mais influência. E a população comum sequer percebe que parte da economia mundial pode começar a depender de decisões tomadas fora da Terra. Parece ficção científica, mas várias dessas estruturas já existem hoje. E aqui entra um fator ainda mais delicado: segurança militar. O espaço virou extensão das disputas terrestres. Satélites espionam, sistemas orientam mísseis, comunicações militares dependem de órbita. A Lua, futuramente, pode servir como ponto estratégico tecnológico e logístico. Por isso, tantas potências estão acelerando programas espaciais ao mesmo tempo. Não é coincidência, é cálculo geopolítico. Enquanto isso, o público continua preso à pergunta errada: por que ninguém voltou? Como se fosse apenas falta de capacidade técnica. Na verdade, a pergunta correta talvez seja: por que agora todos querem voltar ao mesmo tempo? E quando você observa China, NASA e empresas privadas correndo para a mesma direção, fica claro que existe algo muito maior sendo preparado. Os próximos anos podem marcar o início de uma nova divisão global de poder. Assim como o petróleo definiu o século XX, infraestrutura espacial pode ajudar a definir o século XXI. Quem liderar foguetes, satélites e exploração lunar terá vantagem econômica, tecnológica e militar. E o restante do mundo pode acabar apenas consumindo as regras criadas por outros. O mais impressionante é que tudo isso está acontecendo quase em silêncio, sem grandes manchetes diárias, sem mobilização popular. A maioria das pessoas ainda vê a Lua como algo distante, simbólico e irrelevante. Mas governos e empresas enxergam outra coisa: controle futuro. E, historicamente, toda vez que grandes potências começam uma corrida silenciosa,
Mudanças enormes vêm depois. Talvez a humanidade nunca tenha abandonado a Lua de verdade. Talvez ela apenas tenha esperado o momento em que voltar faria sentido econômico e estratégico. E se isso for verdade, estamos entrando exatamente nessa fase agora. A diferença é que, desta vez, a disputa não parece ser por glória. Parece ser por influência global nas próximas décadas. Porque, no fim, a pergunta por que ninguém voltou à Lua revela algo muito maior sobre o mundo atual. Tecnologia nunca anda sozinha. Dinheiro, poder e controle sempre caminham junto dela. E quando governos e empresas começam a investir bilhões silenciosamente na mesma direção, normalmente é porque enxergam um futuro que o público ainda não percebeu. A questão é, quando todo mundo finalmente perceber, já vai ser tarde para disputar espaço nessa nova corrida?